Muito obrigado, pastor Arilton. Bom dia para você que está acompanhando aí esse momento muito especial de oração, de encontro com Deus, aqui no programa Encontro com a Vida. Já quero aproveitar aqui para dizer que estaremos juntos durante toda essa semana. Meu nome é Edley, sou pastor do Ministério Reencontro aqui no nosso estado de Santa Catarina, para a região centro e sul do estado de Santa Catarina. Nós estaremos juntos nesse momento especial de encontro com Deus, de oração, de pedidos, de agradecimentos. E por isso eu já quero lembrar você de deixar o seu pedido, o seu agradecimento também nas nossas redes sociais que estarão passando aqui embaixo dessa tela. E aí você pode deixar ali o seu pedido, o seu comentário, e nós estaremos, na medida do possível, orando com certeza, mas também trazendo aqui para que nós possamos estar juntos nesse momento de oração intercessória. Então agora eu quero já compartilhar aqui algumas mensagens, a gente não conseguiu separar todas, mas escolhemos algumas específicas que são aqui da Ileia Macedo. Ela pede oração para todos aqueles que estão acompanhando esse momento especial do Encontro com a Vida, e ela diz que quem está acompanhando esse momento também está fazendo praticamente um curso de teologia, e é algo que não se vê por aí. Realmente é momentos de muito aprendizado e de crescimento da palavra de Deus. Também nós queremos aqui entregar a Deus o pedido de oração da Mariana Nascimento. Ela fala: bom dia, peço oração por minha saúde. Eu estou muito mal, com uma queimação na barriga e também com gordura no fígado. E ela diz que é para nós continuarmos orando por ela, porque ela está fazendo alguns exames e certamente Deus está à frente da vida dela. Então, bom dia para você, Mariana, e certamente conte com as nossas orações. Deus, ele é o único remédio suficiente para todos nós. E por isso nós estaremos orando pelo seu pedido aqui, Mariana. Também o Mipa Azevedo, ele diz assim, desejo que esse dia seja uma bênção para todos nós. Amém, amém, amém. Realmente esse é o nosso maior desejo, né? Para que esse dia continue sendo uma bênção para todos nós. Também nós temos aqui o pedido da Elza Barbosa. Ela fala: bom dia com Jesus. Bom dia, Elza. Ela diz: obrigado pelo melhor convite para nós todos, que é acompanharmos este abençoado programa. Que legal, Elza. E realmente é um abençoado programa mesmo. E ela continua dizendo assim: peço orações por mim, por todos os meus familiares, os filhos, netos, bisnetos. E ela diz que Deus nos ajude a converter os nossos corações a Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém, Elza. Realmente essa é a nossa maior necessidade. E esse é o nosso maior desejo, de converter, de entregar o nosso coração a Jesus todos os dias. Eu separei aqui um lindo texto que está registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, que diz assim, Jesus diz, né? Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que texto lindo, né? Se tem um prazer que Deus tem, é de receber os seus filhinhos, de receber as suas cargas. A gente, às vezes, nessa vida, na nossa correria do dia a dia, nós passamos por tantos problemas, temos tantas dificuldades e, às vezes, carregamos sozinho coisas e fardos que vão acometendo na nossa vida. E Jesus aqui faz um convite, e esse convite ele é estendido para todos nós. Jesus diz, vinde a mim. E um momento muito especial de ir até Jesus é justamente essas primeiras horas do dia, acompanhando esse abençoado programa, mas também se dedicando esse momento em oração. Por isso eu quero convidar você, se você pode, feche os seus olhos, se não pode, mantenha-se em concentração para que nós possamos agora entregar a nossa vida, o nosso dia, entregar também as pessoas que pediram os seus pedidos aqui e também os seus agradecimentos
nas mãos do Senhor. Se você pode, feche os olhos ou mantém-se então concentrado agora nesse momento de oração. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, como é bom, Senhor, poder estar diante da Tua presença já nesse primeiro dia de encontro contigo, nessa segunda-feira. E nós, Senhor, nós queremos ser e continuar sendo abençoados por Ti, Pai. Por isso, nesse momento, nós aceitamos o Teu convite de ir até Jesus, de entregar os nossos fardos, as nossas angústias, os nossos temores, os nossos medos e preocupações. Por isso, Pai, aqui foram colocados alguns pedidos. Algumas pessoas pedem por relação à sua saúde, outras por seus queridos, e são diversos pedidos, Pai, que nós queremos entregar em Tuas mãos nesse momento. Mas, acima de tudo, Senhor, continue ouvindo a oração, o clamor e o desejo de cada um dos Teus filhinhos que nesse momento acompanham nesta hora, nesse momento de oração, na sua casa, talvez no seu trabalho, onde quer que eles se encontrem agora, talvez até mesmo dentro de um carro, esteja ao lado de cada um deles, suprindo as necessidades para que eles possam sentir, Senhor, realmente a Tua companhia. Que nós, mais uma vez nessa semana, tenhamos um encontro muito especial contigo, que é o doador e o salvador da nossa vida. Nós te pedimos, nós te agradecemos e entregamos mais uma vez a nossa vida em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. Chegou agora o momento de juntos estudarmos a Bíblia aqui no programa Encontro com a Vida. Hoje, segunda-feira, estamos começando uma nova série aqui no programa chamada Nisto Cremos, ou seja, no que creem os adventistas do sétimo dia. Ao longo de sua história denominacional, os adventistas sistematizaram o ensino da Bíblia em 28 crenças fundamentais. E eu quero convidar você para, a partir de hoje, por 28 dias, nós olharmos na Bíblia e descobrirmos no que creem os adventistas do sétimo dia. E essa série ela é baseada num livro chamado Nisto Cremos, que está à sua disposição na internet. Basta você colocar aí o livro Nisto Cremos, você vai ter acesso a esse livro de forma gratuita. E esta série que hoje estamos começando, ela se baseia neste livro, Nisto Cremos. Pega a sua Bíblia e vamos juntos nessa empolgante viagem. Mas, como você sabe, aqui a gente não abre a Bíblia sem antes fazer uma oração. Eu quero convidar você para nós orarmos agora pedindo uma bênção do Senhor. Ora comigo? Nosso Pai querido, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez e termos a Tua palavra em nossas mãos. Queremos estudá-la. Por isso convidamos ao Deus Espírito Santo que esteja conosco e nos dirija em cada momento para que haja aprendizado. E, sobretudo, que nós coloquemos em prática o que formos aprendendo. Isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, obrigado por ter orado comigo. Quero convidar você então a tomar a sua Bíblia e vamos então nesta viagem. Nós vamos começar falando sobre as Escrituras Sagradas. Essa semana, de hoje até sexta-feira, nós vamos estudar 5 temas que fazem parte da doutrina de Deus. Então nós vamos dividir essas 28 crenças em várias partes. A primeira delas é a doutrina de Deus. Isso quer dizer que ao longo dessa semana nós vamos aprender sobre a Bíblia, vamos aprender sobre a Trindade, sobre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E com esses 5 temas, nós fechamos o primeiro bloco das crenças fundamentais dos adventistas do sétimo dia, que são as crenças sobre Deus. E é claro que nós não podíamos começar de outra forma, senão pela Bíblia Sagrada. Agora, por que começar pela Bíblia? Porque para os adventistas, a Bíblia é a única regra de fé e prática. Esse é um princípio herdado do protestantismo. É por isso que a igreja adventista é uma igreja protestante tradicional, porque nós acreditamos na verdade pregada pela Reforma Protestante, sola Scriptura, ou seja, só a Escritura é a fonte de toda a verdade. Então você vai perceber, pelo estudo da Bíblia, que ela constitui regra de fé e prática para a vida de todo crente. Então vamos começar então com esse primeiro tema a respeito das Escrituras Sagradas. Nenhum livro foi
jamais tão amado e tão odiado, tão reverenciado e tão perseguido quanto a Bíblia. E por que ele é tão amado? Por aqueles que seguem ao Senhor e acreditam na sua revelação. Por que ele é tão odiado? Por aqueles que não seguem a Deus e acham que esse livro é perversivo. Bom, ao longo da história tentaram de todas as formas destruir esse livro. E uma das grandes provas de que esse livro é o livro de Deus, é a palavra de Deus, é a forma miraculosa com a qual ela foi preservada. Ao olharmos os incidentes da história e todas as tentativas feitas por Satanás para acabar com esse livro, e ainda assim ele não conseguiu, nós chegamos a uma lógica conclusão. Deus não apenas inspirou os profetas a escreverem esse livro, Deus supervisionou sua produção e também a sua preservação. E os escritos foram preservados de forma miraculosa para que a Bíblia que hoje nós seguramos seja tão fiel quanto os manuscritos escritos pelos apóstolos e profetas. É por isso que você tem aí na sua Bíblia, eu tenho aqui a minha Bíblia, nós temos uma carta de Deus, um GPS que nos conduz à vida eterna. Então, o primeiro tema que os adventistas sistematizam tem a ver com as Escrituras Sagradas. Por que as Escrituras são importantes nesse contexto? Deixa eu falar para você sobre dois tipos de revelação. Primeiro, é a revelação geral. Esta revelação está disponível para todos e apela à própria razão humana. Esta revelação geral usa alguns canais: natureza, história, o comportamento humano e a consciência. Natureza, porque Deus se revela através das coisas que Ele criou. Você tem a história, porque a história é o palco da atuação divina. Deus se move pela história. O comportamento humano tem a ver com o aprendizado que nós temos de Deus a partir das relações humanas. O pai que cuida do filho, a mãe que ama o filho. É por isso que alguns versos da Bíblia falam dessa relação. Lembra? Ainda que uma mãe se esqueça do filho a quem amamenta, eu, Senhor, não me esquecerei de vocês. Então, Deus está sendo revelado através das relações humanas. E quando falamos da consciência, é a voz do Espírito Santo que fala constantemente à nossa mente, à nossa consciência, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Então, esta revelação, chamada de revelação geral, ela está disponível, patente para todas as pessoas. Mas existe também a revelação especial. A revelação especial foi que no princípio, através dos profetas, o Antigo Testamento, e depois transmitida por meio da revelação íntima da pessoa de Cristo, no Novo Testamento. Então, a revelação especial você tem os escritos dos profetas e dos apóstolos, no caso a Bíblia, e você tem o próprio Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo é a perfeita revelação do Pai. Então, nesse quadro de revelação especial, nós colocamos a Bíblia Sagrada e a pessoa de Jesus Cristo. Então, você tem uma revelação geral sobre Deus e uma revelação especial a respeito do seu ser. É claro que tudo que nós conhecemos sobre Deus só pode ser conhecido porque Ele escolheu se revelar. Se Deus não tivesse escolhido se revelar, como nós poderíamos sondar alguma coisa a seu respeito? Nada. Nós que somos criaturas finitas, não é verdade? Mas Deus é amor e Ele escolheu então se revelar. Agora, o ponto focal das Escrituras tem a ver com a condição do homem. A Bíblia expõe a condição humana e revela a solução divina. Por isso, Jesus Cristo é o ponto central das Escrituras. No Antigo Testamento, Ele é o Messias que viria. No Novo Testamento, Ele é o Cristo, o Salvador, que foi revelado, o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. É por isso que quando você pega o Evangelho de Mateus, por exemplo, Mateus vai trazer as profecias do Antigo Testamento e o seu cumprimento na história sagrada. Jesus é, assim, uma perfeita revelação de Deus. E a Bíblia revela quem Ele é. Um outro ponto interessante que nós temos que entender sobre a autoria das Escrituras. Todos os escritores bíblicos, e eles são cerca de 40, desde Moisés, que escreveu o Pentateuco,
Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, até João, que escreveu o Apocalipse, são cerca de 40 autores. Esses homens santos, eles falaram movidos pelo Espírito Santo. E o que eles falaram é a perfeita revelação de Deus. Olhe, por exemplo, o que a Bíblia diz em 2 Pedro 1,21, quando o apóstolo Pedro diz: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram movidos pelo Espírito Santo. Falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Assim, nós acreditamos de que tudo que está escrito na Bíblia Sagrada é a revelação divina e que através desta revelação Deus fala com todos nós. Há um outro detalhe bem importante que nós precisamos compreender. Ainda que esses homens escolhidos por Deus para escreverem um livro sagrado sejam pessoas falhas, pecadoras como eu e você, todas carentes da graça de Jesus, o Espírito Santo supervisionou tudo o que eles escreveram, porque Deus planejava ter o seu livro disponível para a humanidade. Então houve uma supervisão em todo o processo de produção da Bíblia. Um outro detalhe que chama a nossa atenção tem a ver com a inspiração. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 3,16, vai declarar que toda escritura é inspirada por Deus. A palavra inspirada nesse texto significa literalmente proveniente de Deus. Então, esta palavra é inspirada, proveniente de Deus. Os escritores bíblicos foram canais, os quais Deus usou para transmitir a sua verdade e registrá-la. A função deles foi ser guiados pelo Espírito Santo para colocar no pergaminho ou no papiro, e hoje chegar ao papel, aquilo que Deus queria que nós soubéssemos. A palavra de Deus revela tudo? Não, mas ela revela tudo o que é necessário para a nossa salvação. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, né? Mas as reveladas a nós e a nossos filhos. Então, tudo proveu de lá. Agora, essa inspiração passava por um processo bem interessante. Os profetas traduziram as revelações divinas em linguagem humana, com todas as limitações e imperfeições de que esta se acha revestida. Mas ainda assim, aquele era o testemunho de Deus. Os homens, não as palavras, foram inspiradas. E por que é bom você ater esse ponto aqui? Porque, a despeito dos homens serem imperfeitos, a linguagem humana ser imperfeita, Deus usou esses homens para que a sua vontade fosse escrita. E é por isso que nós acreditamos de que esses homens foram inspirados pelo Espírito Santo. Avancemos mais. Agora aqui nós temos uma exceção. Qual é a exceção? Os 10 mandamentos. Por quê? Porque não é composição humana, é composição divina. Você tem aqui os 10 mandamentos em Êxodo 31:18, é dito que eles foram pronunciados e escritos pelo dedo do próprio Deus. Isso quer dizer que em toda a Bíblia você tem algo em que o próprio Deus coloca a sua mão. Ele escreve. Não são homens escrevendo, é o próprio Deus. Nós chegaremos mais à frente em um tema sobre a lei de Deus, mas eu já posso antecipar para você que a lei de Deus ela é muito importante e a base do governo dele, tanto é que Deus não deixou aos homens o escreverem. Ele próprio as escreveu com o próprio dedo e entregou em 2 tábuas de pedra a Moisés. Interessante, alguém disse que quando Deus escreve os nossos pecados, ele escreve na areia, para que logo sejam apagados. Mas quando ele escreve a sua vontade, a sua lei, ele escreve na pedra, para que elas durem para sempre. E de fato, a lei de Deus é uma lei que jamais passará. Em Mateus 5, 17 e 18, Jesus fez essa mesma afirmação. Bom, assim, essas expressões têm uma certa limitação dada à linguagem humana. Agora, um outro detalhe da inspiração tem a ver com paralelismo. Existe um paralelismo entre Jesus, feito carne, e a Bíblia.
Jesus combinou em si Deus e o homem. Desse modo similar, a Bíblia também reúne o divino e o humano em um só. Essa combinação divino-humana faz com que a Bíblia assuma um lugar absolutamente singular na literatura. Então, a palavra de Deus é um livro de origem divina. O autor é Deus, mas os escritores são homens. Então, ela reúne um aspecto humano e um aspecto divino. O mesmo acontece com Jesus Cristo. Por isso esse paralelo. Jesus Cristo é Deus e Jesus Cristo é homem, porque ele escolheu se encarnar e se fazer um de nós. Então, esse paralelismo fala da relevância das Escrituras. Agora, sobre os autores. Eu já mencionei para você há pouco que são 40 os autores da Bíblia. O Espírito Santo preparou certas pessoas para que recebessem a comunicação das verdades divinas. A revelação divina recebida não convertia a pessoa ou lhe assegurava a vida eterna. Todos os autores bíblicos foram pessoas que possuíram natureza pecaminosa, necessitando diariamente da graça de Deus. Paulo vai afirmar em Romanos 3, verso 12, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, quando você pega aí a sua Bíblia e olha para os escritores bíblicos, como Moisés, Davi, Lucas, Mateus, Pedro, Paulo, eram pecadores como nós. Todos eles necessitavam da graça de Deus, necessitavam diariamente do perdão divino e do Espírito Santo para conduzir a sua história. É bom entender isso por quê? Porque muitas vezes nós nos sentimos bem distantes da Bíblia, porque ela foi produzida por homens santos. Mas lembre-se que esse conceito bíblico de santidade não tem a ver com imperfeição, com impecabilidade. Santidade é alguém que foi separado para uso sagrado, alguém que se dedicou ao Senhor, alguém que se dedica às coisas espirituais, mas não quer dizer impecabilidade, porque todos os autores bíblicos pecaram e eram tão carentes da graça de Deus como eu e você o somos. O que mais podemos aprender sobre as Escrituras? Duas palavrinhas que vão nos ajudar. Primeiro, inspiração. A inspiração dos autores bíblicos não deve ser vista simplesmente como iluminação ou orientação divina, pois estas são prometidas a todos os que buscam a verdade. De fato, a inspiração dos escritores bíblicos ocorreu mesmo em situações em que eles não compreenderam a divina mensagem. Você acha que todo autor bíblico escreveu ou compreendeu tudo que ele escreveu? Claro que não. Eles não compreendiam tudo o que escreviam. Você quer ver um exemplo bem claro? Olhe para João. João escreveu muitas coisas das quais ele não entendia. Olha para o profeta Daniel. Ele mesmo ficou doente certa vez porque ele recebeu revelações e ele não entendia do que se tratava. E ele buscou a Deus em oração para compreendê-las. E só muito tempo depois é que veio a compreensão. Então, esses homens possuíam inspiração divina. Já o conceito de iluminação é diferente. Se inspiração Deus dá ao profeta canônico, iluminação ele dá a todos nós. Todas as vezes que você para estudar a sua Bíblia, você precisa de iluminação. E é obra do Espírito Santo iluminar a nossa mente para compreender o que foi revelado nas Escrituras. Esse é o processo normal de aprendizado. Deus inspirou os profetas a escreverem, Deus nos ilumina a mente a compreendermos aquilo que os profetas escreveram. Assim, os conceitos vão se tornando mais claros para todos nós. Sobre o método da inspiração, frequentemente o Espírito Santo comunicou o conhecimento divino por intermédio de visões e sonhos. Outras vezes, ele falou audivelmente ou através de impressões íntimas. Quando você pega, por exemplo, o profeta Isaías, você vai perceber que em vários momentos ele é tomado pelo Senhor. O mesmo acontece com o profeta Ezequiel. Deus o tomava e o levava a certos locais. Se você pegar João, ele vai ser arrebatado em visões várias vezes.
Se você pegar, por exemplo, Lucas, é alguém que escreveu o Evangelho, não porque ele teve visões do Senhor, mas porque ele pesquisou. Ele fez uma pesquisa, ele fez um trabalho de historiador. Ele entrevistou as pessoas que tiveram contato com Jesus. Então, a inspiração, o método da inspiração divina, ela atua de diferentes maneiras, diferentes formas para que a vontade de Deus seja conhecida. E ao olharmos para esse método, o Espírito Santo sempre está à frente para impressionar, quer seja através de visões, sonhos ou mesmo impressão à mente do profeta. Já o conteúdo tem a ver com os eventos futuros. Em Daniel 2, 7, 8 e 12, por exemplo, são capítulos essencialmente proféticos, que falam de eventos que estavam no futuro. Em outros momentos, você tem os escritores registrando eventos históricos, como o livro de Juízes, Samuel, Crônicas, Evangelhos e o próprio livro de Atos, que é o registro da igreja primitiva no primeiro século. Então você tem duas coisas. Alguns textos da Bíblia se concentram naquilo que ainda vai acontecer, tem a ver com profecias, e geralmente a esses chamamos livros apocalípticos, e já tem os livros históricos que estão simplesmente relatando aquilo que aconteceu. É claro que esse relato da história também é supervisionado pelo Espírito Santo. E as histórias que foram colocadas na Bíblia, elas foram todas pinçadas, porque cada uma delas busca nos ensinar lições espirituais específicas. Não pense você que o que está na sua Bíblia está por acaso. Não. Houve uma mente maior, uma mente divina, que guiou todas as coisas para que a Bíblia estivesse como está. E uma das coisas mais maravilhosas da Bíblia é que ela não foi sistematizada. Ela não está sistematizada. O que quero dizer com isso? Você vai encontrar nos livros da Bíblia vários temas. Só que esses temas eles estão aqui e acolá. Você não tem um livro que fale, por exemplo, sobre a morte. Você tem vários livros que falam sobre a morte. Agora, nós, estudantes, compete a tarefa de descobrir em cada parte da Bíblia aquilo que ela fala sobre a morte. E ao reunirmos essas partes, nós fazemos teologia. É por isso que fazer teologia não é apenas para os teólogos. Qualquer pessoa pode fazer teologia. E quando você estuda a sua Bíblia, iluminado pelo Espírito Santo, quando você reúne os textos sobre um determinado assunto e compreende o que Deus está revelando naquela palavra, você está fazendo teologia. Agora não se esqueça, na arte de fazer teologia ou na obra de fazer teologia, você não pode querer guiar o texto, nem guiar o Espírito. Você tem que deixar o Espírito guiar você e a Bíblia falar o que ela está e quer falar. Não você colocar na Bíblia as suas ideias e os seus pensamentos. Isso é heresia. Um outro ponto interessante ainda tem a ver com a história. Quer os dados tenham sido colhidos através de observação pessoal, informação oral, fontes escritas ou revelação direta, todas as informações chegaram ao escritor através da orientação do Espírito Santo. Portanto, a inspiração divina na seleção dos materiais garante a plena confiabilidade das Escrituras. E ao ler esse parágrafo, eu me lembro do que eu disse para você sobre Lucas. Lucas não foi um dos 12 discípulos de Cristo. Lucas era um médico. Mas um médico observador, estudioso, pesquisador. E tanto o Evangelho de Lucas quanto o livro de Atos, 2 livros que ele produziu, são resultados de pesquisa histórica, de entrevista. Então, o Espírito Santo mesmo esteve guiando na escolha dos materiais que seriam selecionados para compor tanto o Evangelho de Lucas quanto o livro de Atos. Ao descobrirmos essas coisas, a nossa fé nas Escrituras, a nossa confiança na Bíblia, ela só aumenta. A credibilidade na Bíblia só aumenta. Por isso nós falamos de exatidão das Escrituras. A Bíblia tem sido preservada com estupenda e miraculosa precisão, a despeito de todas as tentativas de destruí-la. E a comparação dos manuscritos do Mar Morto
com os manuscritos de elaboração posterior, têm contribuído para comprovar que a Bíblia que hoje estamos lendo é a mesma que as pessoas liam há milhares de anos. Eu tive o privilégio de visitar as cavernas do Qumran, lá no Mar Morto, às margens do Mar Morto. Foi nessa caverna, se não me falha a memória, em 1948, que foram descobertos os manuscritos do Mar Morto. Esses manuscritos estavam ali, ocultos, escondidos dentro de cavernas, preservados em vasos de barro, e o livro do profeta Isaías, por exemplo, foi encontrado na sua íntegra. E quando você compara os achados, os manuscritos do Mar Morto, com os manuscritos e as cópias mais antigas que nós temos, ou as mais modernas, você percebe que há uma unidade em tudo aquilo que está escrito. Ou seja, a Bíblia que nós estamos lendo é de fato a Bíblia que os apóstolos e profetas escreveram. Não há aqui espaço para interpretação, para interpolação, para adição. Deus, ele preservou o texto sagrado para que ele chegasse a nós da forma como Deus sempre intencionou, como a verdade da palavra divina. O que mais podemos aprender ainda sobre as Escrituras? A reivindicação das Escrituras. Os autores testificam que o seu testemunho não se origina com eles próprios. Olha Jeremias. A palavra do Senhor veio até mim. O mesmo acontece com Oséias e outros mais. Foi-lhes ordenado que falassem em nome do Senhor. É por isso que a expressão "assim diz o Senhor", ela é muito comum nos escritos dos profetas. Ou seja, Deus os está usando para falar. Agora, Cristo. Vamos falar um pouquinho sobre a autoridade das Escrituras. Ao longo de todo o seu ministério, Jesus salientou a autoridade das Escrituras. Ele situou a Bíblia acima das tradições e opiniões humanas. Reprovou constantemente os líderes judeus pelo fato de eles se desviarem da autoridade das Escrituras. E quando Jesus começa o seu ministério lá em Nazaré, lá em Lucas 4,16 é dito que ele entrou numa sinagoga, ele tomou o rolo do profeta Isaías, ele leu um texto, ele interpretou, ou seja, Cristo, ele deu credibilidade às Escrituras Sagradas. Para Jesus, as Escrituras eram a plena vontade do Senhor. O Espírito Santo também falou desta autoridade das Escrituras. Em 1 Coríntios 12:3, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Paulo está dizendo que sem a iluminação da mente humana pelo Espírito Santo, a Bíblia jamais poderá ser corretamente entendida ou reconhecida como uma expressão autorizada da vontade de Deus. Então, a Bíblia é a vontade de Deus e o Espírito Santo também atesta isso. A Bíblia e a ciência. Esse é um tópico interessante. As contradições entre as Escrituras e a ciência são frequentemente o resultado de especulação. Todavia, a incapacidade de harmonizar a ciência com as Escrituras advém de uma compreensão imperfeita tanto da ciência quanto da revelação. Corretamente entendidas, elas se encontram em perfeita harmonia. É o que diz o livro Patriarcas e Profetas, na página 114. A verdadeira ciência, ela sempre estará aliada com as Escrituras Sagradas. Elas não vão se contradizer. E agora, a Bíblia e os dons espirituais. O Espírito Santo não foi prometido com o objetivo de sobrepor-se à Bíblia. Na verdade, todos os dons do Espírito devem ser testados pela Bíblia. Se não estivessem de acordo com ela, ou não estiverem de acordo com ela, eles devem ser descartados. O profeta Isaías, no capítulo 8, verso 20, declara: a lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Ou seja, toda palavra profética deve ser provada pelas Escrituras Sagradas. Só a Bíblia é a autoridade final. Nenhuma outra fonte de verdade deve ser usada. Nenhuma outra fonte deve ser buscada como fonte autêntica da verdade. Nada pode substituir as Escrituras Sagradas.
Essa é a primeira crença dos adventistas do sétimo dia. E por que a primeira crença? Porque nela vão se basear todas as outras. É por isso que nós percebemos nas Escrituras uma perfeita unidade. Ao lermos as Escrituras, nós vamos ter uma compreensão de tudo que Deus deseja. A Bíblia não apresenta uniformidade de monótona. Antes, uma rica e colorida diversidade de testemunhos harmoniosos, todos eles revelando rara e distinta beleza. Um exemplo claro dessa revelação progressiva é demonstrado através da harmonia entre o Antigo e o Novo Testamento. Embora tenham sido escritos no intervalo de várias gerações, eles são inseparáveis e não apresentam qualquer contradição nas verdades que revelam. Você vai perceber que as Escrituras, o Antigo Testamento, nós temos o Evangelho velado, no Novo, o Evangelho revelado. O Messias prometido, o Messias que veio. Por isso, amigos, a única fonte de verdade para eu e você deve ser as Escrituras. Num tempo em que muitos estão pregando uma verdade relativa, ou que não existe uma verdade absoluta, nada melhor do que compreender que a Bíblia, a palavra de Deus, é a perfeita revelação do Pai. E ela deve ser a única fonte de toda autoridade, de tudo que nós pregamos e ensinamos. Muito bem, meus queridos amigos, eu espero que o estudo de hoje tenha nos ajudado a compreender um pouquinho mais sobre a Bíblia e que nós possamos, a partir de hoje, fazer desse livro a única fonte de verdade, de revelação para a nossa vida. Se esse é o desejo do seu coração, eu queria orar com você agora para que Deus nos ajudasse na busca pela verdade através das Escrituras. Ora comigo? Pai, muito obrigado por Tua palavra que nós temos em mãos. Dai-nos a oportunidade de todos os dias estudá-la e compreender a Tua vontade para a nossa vida. Cuida de cada amigo, cada amiga que ora comigo nesse momento e dai-nos um dia abençoado e feliz na Tua presença. Oramos em nome de Jesus. Amém.